sei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor.
Aleluia. Graças a Deus. Mais um dia de paz. Mais um dia que o Senhor Deus nos concedeu. Pela sua rica misericórdia. Deitei, dormi, me levantei, porque assim o Senhor me sustentou. Certamente o mesmo sucede a todos. Que a paz seja convosco da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio anunciar o Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E esta é uma hora maravilhosa para anunciar o Evangelho de Cristo. A Bíblia diz, capítulo 20 de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3: felizes são os que ouvem, guardam as palavras da profecia deste livro. A palavra de Deus. Mais do que felizes são os que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Eu quero ler nessa manhã, nesse momento, uma mensagem. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 15. Porém eu vos digo, em verdade eu vos digo, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas quando eu for, então enviarei o Consolador, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Aleluia. A promessa de Jesus não falha. Porém, muitas pessoas acham que Deus tarda, mas não falha. A promessa de Deus, ela não tarda, porque Deus não tarda nem falha. Assim está escrito em 2 Pedro capítulo 3. Ainda que alguns tenham como tardia a promessa de Deus, mas Deus é longânimo, Deus é benigno, não querendo que nenhum se perca, mas que todos alcancem a vida eterna por meio do Senhor Jesus Cristo. Ainda que algumas pessoas tenham como tardia a promessa de Deus, não significa que Deus tarda, porque a Bíblia fala que Deus é longânimo, não querendo que nenhum venha se perder, mas que todos venham alcançar a vida eterna por meio do Senhor Jesus Cristo. E a promessa do Senhor Jesus Cristo não é carro, casa, não é prosperidade, não é riqueza terrena, mas é riqueza celestial, vida eterna, vida com abundância, aonde o ladrão não rouba, a traça não destrói, o ladrão não mina. Mas assim Jesus fala: não acumulem, porém, para si tesouros na terra, aonde a traça, a ferrugem destrói, mas acumulai tesouro para si diante de Deus. Acumulem tesouros diante de Deus, tesouros celestiais, riquezas eternas, salvação. É a maior das riquezas que Deus deu ao homem, mas infelizmente muitas pessoas estão trocando a riqueza eterna pelo que passa, pelo que é momentâneo, pelos prazeres da vida, pelo pecado. E assim Jesus ele diz que a vida do homem não consiste nos bens que possui. A vida do homem não consiste no bem que ele pode possuir, não consiste no dinheiro, não consiste na riqueza, não consiste nas suas propriedades, mas a Bíblia fala que de certo nada trouxemos para esta vida e nada poderemos levar dela. Tendo porém o que comer e tendo que se vestir, estejam com isso contentes, porque os pássaros não plantam e colhem, mas Deus dá então a eles o mantimento cotidiano. Deus, todavia, não fez o homem para este mundo, e por isso Jesus diz: não sejam amigos deste mundo, porque aqueles que são amigos deste mundo
são inimigos de Deus. Tiago 4, versículo 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus? Porque a amizade deste mundo é inimizade contra Deus. Não podemos ser amigos de Deus e amigos deste mundo, porque assim a Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. O que é nascido da carne faz a vontade da carne, mas o que é nascido do Espírito faz a vontade de Deus. Por isso Jesus diz que necessário é nascer de novo da água e do Espírito. Devemos nascer de novo para podermos herdar o reino de Deus. O reino de Deus não é tomado por meio de esforços humanos, mas sim pela graça somos salvos. A Bíblia fala que desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado à força, e aqueles que muito se esforçam, aqueles que empregam força para entrar no reino de Deus, esses se apoderam do reino de Deus. Ou seja, salvação, sim, requer um grande esforço, existe uma grande peleja. A Bíblia fala que aquele que permanecer até o fim será salvo. Salvo do quê? Salvo dos seus pecados, salvo da condenação, salvo de si mesmo, salvo do orgulho, salvo da embriaguez, salvo do adultério, salvos da malícia e da depravação. Pois certamente Jesus fala: se vós não arrependerdes, certamente perecerão. Por isso Jesus ele diz: arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham sobre vós o tempo do refrigério por meio do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Quão maravilhosa essa manhã e maravilhoso esse dia. A palavra está sendo pregada como testemunho às pessoas que ouvem. Assim a Bíblia fala: este evangelho do reino será pregado em todos os confins da terra, um testemunho a todas as nações, e então virá o fim em seguida. E este evangelho está sendo testemunhado. Por onde esse evangelho está sendo pregado, em seguida virá o fim. A Bíblia fala no livro de Ezequiel, capítulo 7, que o fim vem, está próximo. A Bíblia fala que o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O dever de toda criatura é andar em temor a Deus. O dever de toda a raça humana é temer a Deus, guardar os seus mandamentos. Não existe temor a Deus sem obediência. Não existe temor a Deus sem fidelidade. Não existe temor a Deus sem guardar as suas palavras. Não tem como ser uma pessoa temente a Deus vivendo em caminhos ímpios. Não tem como ser uma pessoa temente a Deus não guardando os seus mandamentos. Jesus nos ensinou a guardar o que está escrito, a praticar a sua palavra. Por isso a Bíblia fala no livro de Provérbios que aqueles que temem a Deus, o caminho é para cima, para que se desviando do inferno, o qual também é para baixo. Para se desviar do inferno, que é para baixo, necessário temer a Deus. Necessário temer a Deus. Em Apocalipse está escrito: é chegado, pois, a hora, temam, pois, a Deus, porque é chegado a hora. Adore ao Senhor Deus, aquele que fez os céus e fez, pois, a terra. É chegada a hora de temer a Deus, cidade de Goiânia. É hora de temer a Deus, moradores da terra. É tempo de se arrepender. Assim está escrito em João capítulo 15. Capítulo 16 está escrito que Jesus enviou o Consolador para convencer o homem da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus, ele veio para convencer o homem da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus convence o homem dos seus pecados e traz o homem a arrependimento para que possa alcançar salvação. O Espírito Santo de Deus é quem convence o homem dos seus pecados. O homem não tem o poder de convencer o homem a arrepender-se dos seus pecados, a buscar salvação, a buscar a vida eterna. Mas a Bíblia fala que então Jesus, ele faz uma promessa. Entre a maior promessa que Jesus fez é a salvação. E Jesus, ele diz: vocês não estarão sós, mas eu estarei convosco por todos os dias.
Jesus ele então diz que enviará o Espírito Santo, o Consolador. O Espírito Santo desceu e ele está naqueles que temem a Deus. E Jesus ele diz que o Espírito Santo de Deus, ele guiará o homem em toda a verdade, em todos os retos caminhos, e os fará lembrar de toda a palavra. Quem nos faz lembrar da palavra de Deus e quem nos faz temer a Deus, quem nos faz andar em retidão, é o Espírito Santo de Deus. Por isso Jesus selou aqueles em que ele escolheu com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer que o penhor da nossa salvação é o Espírito Santo de Deus. O que garante o homem a salvação não é pagar promessa, não é fazer campanha, não é ser evangélico, não. O homem não pode ser salvo por obras humanas, não é caridade. O que faz o homem ser salvo é sim ter... Amém, glória a Deus, é verdade. O que garante o homem a salvação é ter o selo da redenção, qual é o Espírito Santo de Deus. Por isso, mais do que dinheiro, mais do que comida, mais do que prazeres nessa vida, busque o reino de Deus. Jesus falou que a vida do homem não consiste naquilo que ele possui. O que adianta o homem granjear o mundo se ele perder o resgate da sua alma? O que adianta você ter tudo que deseja? O que adianta você ter uma vida boa na terra e não ter vida eterna com Deus? O que adianta o homem ter do bom e do melhor, mas quando chegar à sepultura, ele estará perdido para todo sempre? Por isso Jesus ele diz: o homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após a morte o juízo. Pois a morte não tem reencarnação, não tem purgatório, segundo a palavra de Deus, é céu ou inferno, porque Deus deu ao homem duas escolhas, Deus deu ao homem dois caminhos, Deus deu ao homem tempo suficiente para se arrepender, Deus deu à terra, aos seus moradores, tempo suficiente para buscar a salvação, para deixar os seus caminhos ímpios, para deixar os seus caminhos maus, para abandonar todo tipo de profanação imoral. Mas a Bíblia diz que não se arrependeram e nem tampouco deixaram de adorar então os seus ídolos e os demônios, porquanto não buscaram ter conhecimento de Deus. Deus então os entregou a tais sentimentos de erro, aos quais estão em seu coração, para desonrarem a si mesmos. Portanto, agora é hora, Jesus ele diz, e agora é hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus não é adorado em um lugar específico, não existem lugares sagrados. Não é em Jerusalém lugar de se adorar a Deus, não é em Trindade lugar de se adorar a Deus, não é na mesquita dos muçulmanos lugar de se adorar a Deus, não é no templo da Universal, o templo de Salomão. Jesus falou: é chegada a hora. E agora chegou a hora em que nem mais no templo e nem mais no monte se adorarão a Deus, mas adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, Deus é adorado em todo e qualquer lugar. Tudo que Deus precisa é de um coração quebrantado e contrito. Deus não quer conforto de parede, de poltronas, ar-condicionado. Para que Deus quer isso? Quem quer isso são os homens. Quem busca comodismo são os homens, mas o Espírito Santo de Deus nos tira da nossa zona de conforto e nos faz pregar o Evangelho. O Espírito Santo de Deus faz então Paulo entrar na cidade de Atenas e pregar a mensagem do Evangelho. E Paulo sai da cidade de Atenas preso porque pregou uma mensagem da cruz, uma espada que confronta a mentira, uma verdade que confronta todo engano e toda mentira de Satanás. E assim Jesus ele diz: e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Em João 17, versículo 17, Jesus ele diz: santifica-os, Pai, pois na tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. A verdade é a palavra de Deus, ela sempre foi a verdade. Herodes perguntou para Jesus: o que é a verdade? Tu testificas da verdade? E Jesus falou: na verdade sim, eu vim para testificar acerca da verdade. Em João 14 diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém pode chegar ao Pai se não for através de Jesus Cristo. O porém é que muitos sabem que Jesus é o caminho, mas não seguem o caminho verdadeiro. O
que adianta saber que Jesus é o caminho e continuar em caminhos de perdição? O que adianta saber que ninguém pode chegar ao Pai se não for por meio de Jesus, e continuar buscando entre os mortos aqueles que não podem te ajudar, e colocar a sua confiança em ídolos, em santos, em mortos que não podem te levar a Deus, que não podem te ajudar? O que adianta saber que ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus, e continuar andando em trevas, e continuar andando segundo os seus próprios caminhos? Isaías fala no capítulo 59, versículo 2, que os seus caminhos não são os caminhos de Deus, e nem os meus pensamentos, os pensamentos de Deus. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, os nossos pensamentos não são os caminhos de Deus. Nós devemos andar segundo os caminhos de Deus, e nós devemos andar segundo a vontade de Deus. Nós devemos andar em retidão, segundo a boa vontade de Deus. Ninguém pode chegar ao Pai por meio de José, isso é uma verdade. Ninguém pode chegar ao Pai senão através de Jesus Cristo. Maria não leva ninguém a Deus, Maria não salva ninguém, não santifica ninguém, não perdoa pecados, porque só pode perdoar pecados, só pode salvar, só pode mediar aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que foi colocado na mão dele todo o poder, tanto nos céus como na terra. Jesus recebeu todo o poder nos céus e na terra, para então estar salvando o homem, mas infelizmente as pessoas hoje estão colocando a sua confiança em ídolos mortos, e estão honrando mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito. Deixa a idolatria, cidade de Goiânia, deixa a idolatria, moradores da terra, deixa o ímpio todos os seus maus caminhos e torne-se para Deus. O Evangelho é a mensagem da cruz. A Bíblia fala que a mensagem da cruz é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Aquele que não crê é loucura. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ser, e se fará mananciais de águas vivas que jorram para todo sempre. Essa manhã está sendo anunciado o Evangelho de Cristo, a mensagem da palavra de Deus. O intuito da mensagem do Evangelho não é fazer você evangélico. O intuito da mensagem do Evangelho não é fazer você católico. A palavra de Deus não tem como intuito transformar alguém pertencente a alguma religião, denominação, mas a palavra de Deus, ela tem como intuito trazer ao coração do homem arrependimento dos seus pecados, para que possa ser salvo. Quando Paulo estava junto com Silas dentro da cela, preso porque pregou a verdade, e ali estavam presos agora. Então, eis que à meia-noite houve um tremor, o Espírito Santo de Deus fez cair aquelas celas. Assim Deus faz na vida do homem, faz cair todas as prisões do pecado, faz o homem ser livre. Deus tira todas as grades, Deus tira todos os impedimentos, toda a cadeia espiritual. A Bíblia fala em Isaías que Jesus veio para libertar o cativo do cativeiro. E quando Paulo e Silas estavam louvando a Deus, caíram as celas, e então todos aqueles presos foram embora. Então o carcereiro disse: o que faremos nós agora? Então ele disse: crê você e tua casa no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Nós percebemos que parece que é muito fácil, é só acreditar. Sim, crer é necessário, mas Jesus, ele diz que a fé sem obras é morta. Acreditar em Deus e ficar de braços cruzados é uma fé morta. Acreditar em Deus e não executar as palavras de Deus é uma fé morta. A fé sem obras não pode salvar. A fé sem obras não salva o homem. Não é uma questão de acreditar em Deus e sair por aí distribuindo cestas e falar que está fazendo caridade. Agora Deus vai me salvar porque eu sou uma pessoa de boas obras, de bom coração. Não, nós não somos salvos pelas obras para que ninguém se glorie diante de Deus, mas somos salvos pela graça, mediante a fé que está em Jesus Cristo. Isso não vem de nós para que ninguém se glorie diante de Deus. Somos salvos pela graça. As obras apenas refletem a fé daquele em que nós temos confessado e declarado o Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus falou: quem crê nele não é condenado, mas quem nele não é
mas quem nele não crê já está condenado. Quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do teu ser. Não é apenas acreditar em alguma coisa, é crer em Deus da forma que está escrito na Escritura Sagrada. É crer em Deus de acordo com a forma que a Bíblia diz sobre Deus. É crer em Deus de acordo com o que está escrito na palavra do Senhor. É crer em Deus conforme diz o Evangelho de Cristo. Quem nele não crê, quem nele crê não é condenado, mas quem nele não crê já está condenado. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais do que a luz. Ama a luz, caminha na luz, não em trevas, porque aquele que veio ao mundo, Jesus Cristo, antes não poupou nem a sua própria vida. Jesus não poupou nem antes sua própria vida. Deus não poupou antes nem o seu próprio filho, mas antes o entregou. Deus não poupou nem Cristo quando estava numa cruz. E as pessoas acham que Deus, sendo um Deus de amor, vai poupar as pessoas do inferno por não se arrependerem, mesmo não querendo reconciliar, mesmo não querendo buscar a salvação. Deus não poupou nem o seu filho, o que dirá uma geração de homens irreconciliáveis, de homens rebeldes, de homens ingratos, de homens orgulhosos. Assim diz a palavra de Deus no livro de Timóteo, que nos últimos tempos seriam tempos trabalhosos. Os homens se tornariam amantes dos prazeres, mais amigos dos deleites, mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Homens, a paz, amado, ingratos, profanos, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, irreverentes. Vê se nós não estamos vivendo esses últimos dias. Vê se tudo isso que a Bíblia tem dito já não estamos vivendo. Analisa e veja se o que a Bíblia diz é mentira ou é verdade. Nós estamos vivendo um tempo de homens incontinentes, caluniadores, blasfemadores, infiéis, adúlteros, orgulhosos, soberbos, imorais, presunçosos, egoístas. Nós estamos vivendo uma geração onde a Bíblia fala que são tempos trabalhosos, nos quais Paulo está declarando com lágrimas nos seus olhos. Ele diz: declaro com lágrimas nos olhos, os quais, infelizmente, o Deus deles é o seu próprio ventre, que pensam somente nas coisas dessa vida e é para a sua própria perdição. Não tem como nós vivermos a vida pensando somente no amanhã, pensando somente no agora, somente nas coisas visíveis, somente nas coisas dessa terra, somente nas coisas deste mundo, e acreditando que Deus vai te dar um bom lugar. Deus, Ele preparou um bom lugar. Jesus falou: na casa do meu Pai há muitas moradas. Existem muitas moradas, mas não é ficando de braço cruzado, Bíblia debaixo do braço, que Deus vai te dar um bom lugar. A Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. As pessoas estão se acomodando e achando que de braços cruzados Deus vai te livrar do inferno, achando que somente estar frequentando cultos e missas é o suficiente. Veja que Jesus Cristo, Ele diz: aquele homem que se arrependeu, se tu crês, verás a glória de Deus. Quando Jesus, Ele diz: se tu crês, verás a glória de Deus, Ele está dizendo que de fato nós precisamos crer. E crer vem de praticar. Quem crê certamente pratica. Quem ama a Deus obedece. E quem crê na palavra de Deus certamente pratica a palavra de Deus. No livro de Tiago, capítulo 1, 22 diz: não sejam apenas ouvintes enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra de Deus. De toda a palavra de Deus. Não seja apenas ouvintes enganando a si mesmos. Muitas pessoas até ouvem, até admiram a palavra de Deus, até frequentam as reuniões cristãs, evangélicas, missas, as mesas brancas, as rodas de umbanda, quimbanda, mas na verdade é a palavra de Deus. Aonde que está a palavra de Deus? Adianta alguma coisa a palavra aberta no Salmo e não praticar o que está escrito nela? Adianta alguma coisa acreditar no que diz a Bíblia e não praticar nada do que ela diz? Adianta alguma coisa falar que tem Deus
Deus no coração e viver distante da palavra de Deus. No livro de Isaías 59, versículo 2 diz que faz separação entre homem e Deus são seus pecados, e os seus pecados encobrem os seus ouvidos, para que não sejam ouvidos por Deus. Então o que faz separação, o divisor principal entre homem e Deus é o pecado. Independente se o pecado é pequeno, declarado por você, mas o que separa o homem de Deus é pecado. Não é um pecado pequeno, não é um pecado grave, não, é o pecado. Ou seja, que seja o orgulho sequer, o orgulho separa o homem da presença de Deus. Que seja a bebedice, a embriaguez, todo pecado separa o homem da presença de Deus. E é por isso que a Bíblia fala que destituídos estão da glória de Deus e necessitam então arrepender-se, para que possam encontrar então o dom gratuito de Deus. Arrependam-se, deixe toda a embriaguez, toda a homossexualidade, imoralidade, perversidade. Arrependam-se, deixe toda a idolatria, deixe os ídolos do futebol, deixe os ídolos. Deus não divide sua glória com ídolos. A Bíblia fala que Deus não dá o seu louvor aos ídolos e nem às imagens de escultura. Deus é um Deus zeloso. Não diz a Escritura porventura que Deus tem ciúmes? Ciúme significa zelo. O ciúme de Deus não é como o ciúme dos homens, que é doentio. O ciúme de Deus significa zelo. Ou seja, Deus tem zelo por aqueles que Ele ama. Deus tem zelo por aqueles que Ele escolheu. Deus tem zelo para com a sua palavra, para com os seus propósitos. Deus tem zelo. A Bíblia fala que Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus longânimo. E por isso nós devemos zelar e velar pela salvação, porque de graça recebemos, de graça foi dado. Fostes comprados por um alto e bom preço. Por isso glorifiquem a Deus através do vosso corpo. Fomos comprados por um alto e bom preço para glorificar a Deus no corpo, através do corpo. Mas a Bíblia fala que nos últimos tempos os homens quebrariam seus contratos com Deus, seriam irreconciliáveis os contratos. Da onde nós sabemos que já está próximo. O dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor Ele vem. Prepare-te, esteja preparado para se encontrar com o Senhor teu Deus. Assim diz a palavra de Deus. Prepara-te, moradores da terra, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Quantos estão preparados nessa manhã? Seja sincero diante de Deus. De fato, Deus conhece as intenções do coração e sabe quem são sinceros diante dele. A Bíblia fala no livro de Salmo que Deus sonda as intenções do coração do homem. Ele pesa as intenções, ou seja, Ele conhece as intenções do coração. Ele sabe aonde que está a sinceridade do homem, aonde está diante de Deus o seu coração, ou diante do mundo e seus pecados. Por isso a Bíblia fala que aonde estiver o nosso coração estará também o nosso tesouro. Ou o nosso tesouro está lá em cima, ou o nosso tesouro que está aqui embaixo. Ou o nosso tesouro está em Deus, ou o nosso tesouro está nos prazeres dessa vida. E a vida do homem é como um vapor que se passa e logo se desvanece. Por isso Jesus Ele fala: não acumuleis para si tesouros nessa terra, aonde a traça, a ferrugem destrói, aonde os ladrões minam e roubam, mas acumulem tesouro diante de Deus. É hora de arrepender-se. É tempo de arrepender-se. É hora de arrepender-se e deixar os pecados e tornar-se para Deus, de endireitar os caminhos. É tempo de endireitar os caminhos. É tempo de endireitar as veredas. É tempo de se preparar para se encontrar com Deus. Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira, vós as varas. E a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Se nós não estivermos em Jesus Cristo, nós não podemos dar fruto bom para Deus. Se nós não estivermos edificados em Jesus Cristo, arraigados na videira, nós somos galhos secos, somos galhos mortos.
E a Bíblia fala que Deus, o Pai, é o lavrador, Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos, os galhos. E assim aquele galho, aquele ramo que não produz fruto, é cortado para fora da videira e é ajuntado para ser lançado no fogo. Assim são os galhos secos diante de Deus. Assim são as pessoas, os homens sem arrependimento, sem fruto de arrependimento, sem frutos para Deus. São como galhos secos. Muitas pessoas são como galhos secos, porque não tem fruto para Deus, secos, porque não tem nada a oferecer para Deus, secos como galhos estão prestes a serem queimados, porque não tem nada para ser oferecido ao seu Criador, porque deixaram de honrar o Criador para honrar a criatura, porque deixaram de dar adoração a Deus para dar adoração a Flamengo, a Palmeiras, Corinthians, deixaram de honrar o Criador, honraram mais a criatura do que o Criador. É verdade ou não é? As pessoas honram mais o ídolo do que a Deus. Será que as pessoas têm coragem de gritar igual doido, igual gritam pelo Flamengo, pelo Palmeiras? Será que as pessoas têm coragem de gritar igual loucos, fanáticos, pelo nome de Cristo, igual fazem com os ídolos do futebol? Não, a maioria não. Amém, amado, amém. Deus te abençoe. Aleluia. Aleluia. Assim Jesus Cristo ele falou que nós devemos dar ao Senhor Deus toda adoração, todo louvor. Não está escrito que todo homem que tem fôlego, todo ser que respira, louve a Deus. Mas a Bíblia fala que antes adoraram e honraram a criatura mais do que o Criador. O seu louvor não pode ser aos ídolos, mas deve ser para Deus. O seu louvor não pode ser ao Todo-Poderoso Timão, porque Todo-Poderoso é Deus. Todo-Poderoso é o Senhor. Muitos são loucos pelo Corinthians, fanáticos, loucos pelo Palmeiras, são homens idólatras caminhando para o inferno. Mas a Bíblia fala assim que nós somos loucos por Cristo. Aleluia. Muitos são loucos pelos seus ídolos, loucos pelo Flamengo, pelo Corinthians, loucos pelos ídolos e estão caminhando para o inferno. Mas Paulo fala assim: nós somos loucos por Cristo. Vós vis deste mundo, vós loucos pelo mundo e nós loucos por Cristo. Não é assim que o mundo vê aqueles que adoram Jesus Cristo abertamente, em alta voz. Esse aí é louco, esse é fanático. Mas a Bíblia fala que certamente aquele que tem fôlego tem que louvar a Deus. É melhor adorar a Deus do que adorar um ídolo. É melhor adorar a Deus do que gritar gol. É melhor dar ao Senhor Deus louvor do que ao ídolo do Flamengo, do Corinthians, do futebol. Está escrito nas letras, os hinos cantados aos ídolos são letras de adoração. Todo-Poderoso Timão, mas a Bíblia fala que Todo-Poderoso é aquele que fez os céus e a terra. Deus abençoa. Quanta idolatria, quanto pastor idólatra, quanto evangélico idólatra, quantos católicos idólatras, quantas pessoas caminhando para o inferno. É necessário arrepender-se, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo para poder dar o reino de Deus. Porque dessa forma é impossível ver a Deus, é impossível o homem na carne agradar a Deus. A Bíblia fala que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Não tem como agradar a dois senhores. Ou nós agradamos a Deus, ou nós agradamos os ídolos. Ou adoramos a Deus, ou os ídolos. Paulo escreve na carta aos Coríntios dizendo assim: não tem como se assentar na mesa de Jesus Cristo e depois se assentar na mesa dos ídolos. Paulo diz que não tem como nós sentarmos junto na mesa de Deus e na mesa dos ídolos. Quantas pessoas fazem mesas para os ídolos? Chama os amigos, liga a televisão para assistir a partida do futebol, enche geladeira de cachaça, estão fazendo culto aos ídolos, estão se assentando na mesa dos ídolos e depois, mais tarde, quer se assentar na mesa de Cristo.
Jesus não vai se sentar na mesa dos ídolos. Não adianta você convidar Jesus Cristo para se sentar nessa mesa dos ídolos, pois Ele não estará na mesa dos ídolos. Mas a Bíblia fala que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Por isso Jesus ele diz: arrependam-se e deixem o ímpio seus maus caminhos. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Aleluias, aleluias, aleluias. Arrependimento é a base do Evangelho. Sem arrependimento, sem remissão dos pecados. Porque é necessário que um coração quebrantado e contrito se aproxime de Deus para poder herdar, então, o perdão, a remissão dos pecados. É necessário um coração quebrantado e contrito para alcançar o perdão de Jesus Cristo, o perdão de seus pecados. É necessário. Por isso Jesus ele diz: se vós não arrependerdes, certamente perecerão. Glórias a Deus. Arrependam-se. Arrependam-se, moradores. Arrependam-se, moradores da terra. Jesus ele diz: felizes são os que ouvem, guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Sabe o que significa bem-aventurado? Significa mais do que felizes. Mais do que felizes são os que ouvem e guardam. Não é somente ouvir, mas ouvir e guardar. Felizes são os que ouvem e praticam a palavra da profecia deste livro. Guardar significa praticar, ou seja, guardar a palavra de Deus não é pegar este livro e colocar ele em algum lugar, não, mas significa praticar. Escondi tuas palavras na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Assim disse o salmista. O salmista diz de uma forma sincera, porque de fato a palavra de Deus foi guardada no seu coração para não mais cometer os mesmos pecados, para não continuar mais adulterando e não continuar mais matando e derramando sangue. Nós sabemos que Davi pecou contra Deus, mas a diferença diante do homem que certamente teme a Deus não é aquele que não erra e aquele que erra. A diferença é que aquele que certamente ama a Deus e teme a Deus, ainda que ele erre, ainda que ele peca, um dia ele vai se arrepender e ele não vai mais praticar os mesmos pecados. Não, quem teme a Deus não volta a cometer os mesmos erros. Em Provérbios fala que assim aqueles que voltam a cometer os mesmos erros são como um cão que voltou a revolver no seu próprio vômito. Assim são as pessoas, depois de se arrependerem dos seus pecados, voltarem a praticar os mesmos pecados, praticar as mesmas coisas, são como um cão revolvendo o seu próprio vômito. É como um cão, então, lambendo o seu próprio vômito, quando o homem volta a praticar as mesmas tolices, os mesmos erros, os mesmos pecados. Por isso diz em Provérbios: aquele que confessa e deixa os seus pecados alcançará misericórdia, mas aqueles que encobrem os seus pecados jamais alcançarão a misericórdia. Para alcançar a misericórdia de Deus é necessário confessar os pecados, sim ou não? A Bíblia fala que sim, devemos confessar as nossas culpas, devemos confessar os nossos erros. A quem? A Deus, aquele que tem o poder para perdoar pecados, aquele que tem poder para salvar, sim. Não é a padres, os padres não têm poder de perdoar pecados, mas Jesus, ele diz: se nós pecarmos, nós temos um advogado junto de Deus Pai, é Cristo. Sim, Cristo é o nosso justo advogado diante de Deus Pai. Não é Paulo, não é Pedro, não é José, não é Maria, não. Maria não é medianeira, não é advogada, mas Jesus Cristo, ele é o verdadeiro advogado entre nós e Deus, para nos levar contra as nossas acusações, para nos absorver das acusações de nossos pecados, para nos tirar da condenação, porque para isso Jesus ele veio não para que condenasse o mundo, mas para que por meio dele o mundo fosse salvo. Por isso quem crê nele não é condenado, mas quem nele não crê já está condenado. Ou seja, só basta você não crer em Jesus Cristo, você já está condenado. E só basta você não praticar a palavra de Deus, você não mostra que você não crê em Deus. Só basta você não colocar em prática a fé em Jesus Cristo, e você já não está crendo em Deus. Por isso Jesus ele diz:
se creres verás a glória de Deus. Qual a glória de Deus? A glória de Deus, ela se manifestou então por meio de Jesus Cristo, trazendo ao homem salvação, trazendo ao mundo remissão dos pecados, trazendo ao homem vida eterna, trazendo ao homem mais uma chance, mais uma oportunidade. Só que a Bíblia diz que a luz ela veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais do que a luz, que é bendita. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Jesus é a luz, mas as pessoas preferiram o pecado, preferiram o mundo, preferiram os prazeres da carne. Já é hora de arrepender-se, já é hora de deixar os prazeres da carne. Gálatas 5 fala no versículo 19 que as obras da carne são imoralidade, feitiçaria, embriaguez, adultério, fornicação, homossexualidade, roubos, furtos, enganos, soberbas, malícias. Acerca dessas coisas quais estão sendo declaradas que os que praticam não herdarão o reino de Deus. Mas Jesus fala: é necessário ser havidos, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Se você pratica as obras da carne, se arrependa, porque certamente perecerá. E é necessário arrepender-se para não perecer. É necessário confessar e deixar os pecados para não perecer. Não encubra seus pecados. Até quando vão continuar encobrindo seus pecados e Deus está vendo dos altos céus aquilo que o homem tem praticado? Até quando vão continuar encobrindo os pecados diante de Deus, sendo que dos altos céus Deus tem contemplado os segredos do coração do homem? Deus sabe aqueles que têm amantes, Deus conhece aqueles que têm adulterado, aqueles que têm fornicado, até mente na sua própria mente têm cometido adultérios. Deus conhece as intenções do homem e sabe quão terríveis e perversos são os pensamentos do homem. E é por isso que Jesus ele fala: se vós não arrependerdes, certamente perecerão. Sim, os pensamentos do homem podem o levar a um caminho de perdição. Não é apenas os pensamentos que levam a condenação, o pensamento ele leva a caminhos maus. O pensamento leva o homem a executar aquilo que é mal. Por isso Jesus ele diz: tudo que é bom a Deus, tudo que louva a Deus, tudo que é proveniente de Deus, tudo aquilo que glorifica a Deus, nisto pensai, nisto falai, nisto devemos meditar. Em tudo que é honesto, tudo que é de bom grado, tudo que glorifica a Deus, tudo que exalta a Deus, nisso nós devemos pensar e nisso nós devemos falar. Isso deve ocupar o nosso coração, para que nós não venhamos ter um coração mau diante de Deus. Devemos meditar na sua palavra, a palavra de Deus, dia e noite. Jesus ele diz: medita nas Escrituras, dia e noite. Dia e noite medita nas Escrituras, porque elas testificam de mim e nelas vocês encontram a vida. Medita nas Escrituras. Ela testifica de Jesus e ela deve ocupar o espaço do nosso coração para não estar vazio. A casa nunca fica vazio. Se o homem se esvaziar de Deus, ele se enche de iniquidade. A Bíblia fala que assim, tendo o Espírito tendo se retirado do homem, então ele vai procurar lugares áridos para habitar. E então ele, não encontrando lugares áridos, ele volta encontrando uma casa adornada, uma casa vazia, e ele então diz: eu habitarei dentro dessa casa novamente. E ele vem trazendo 7 espíritos maus com ele, e a situação dessa pessoa se torna ainda pior do que da última vez. Jesus ele usou essa mensagem dizendo que o homem não pode certamente estar vazio de Deus, porque assim o Espírito se retira dele, e assim os espíritos imundos vêm trazendo espíritos malignos ainda piores. 7 vezes pior se torna a situação. Aquele que estava praticando o que era imoral, ele pratica ainda mais. Aquele que estava praticando o que era perverso e profano vai praticar ainda mais quando se afasta de Deus. E é por isso que Jesus fala: quem está sujo, suje-se mais; que é justo, justifique-se mais; que é santo, santifique-se mais. Ou seja, se você quer continuar se lambuzando no pecado, Deus não te proíbe, não te força a deixar os seus pecados, mas diz a você para fazer sua escolha. Se é isso que você quer, então permaneça. Se você quer continuar se sujando nos seus pecados, suje-se mais. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Um pecado pequeno, um pecado grande, tanto faz, todos levarão à condenação. Por isso essa palavra: quem é santo, santifique-se mais; quem justo, justifique-se mais; e quem sujo, suje-se mais. O que você vai escolher? Se sujar ainda mais do pecado, justificar-se mais dos seus pecados, santificar-se mais dos seus pecados. O que você vai escolher? O que você escolhe para a sua vida? O que você tem escolhido? Santificar-se mais ou sujar-se mais? Purificar-se mais ou contaminar-se mais? Buscar mais a salvação ou a cada dia mais menos buscar a salvação? A vida é feita de escolha. Deus deu para o homem 2 escolhas. 2 escolhas Deus ele deu para o homem. No livro de Mateus 7, Jesus fala:
entra pelo caminho estreito, estreito e apertado o caminho que leva à salvação, e poucos são os que entram por este caminho. É estreito o caminho que leva à salvação, mas largo e espaçoso o caminho que leva à condenação. Muitos são os que entram por esse caminho. A vida é feita de escolha, só tem dois caminhos para o homem, um leva à salvação e outro leva à condenação. Não tem três escolhas. Você não estará reencarnando numa próxima vida, você não estará no purgatório quando chegar a morte, não, mas a Bíblia diz que após a morte virá um juízo. Por isso esteja preparado para estar diante do justo juiz, porque Deus deu ao homem duas escolhas, uma levará ao céu, outra levará ao inferno. E qual escolha você faz diante de Deus todos os dias, quando pisa o pé no chão, quando abre os olhos pela manhã e quando saem as primeiras palavras da boca? Qual escolha você faz? Murmurar diante de Deus ou entregar a Deus mais uma vez a sua vida? O que você tem escolhido? Entregar a Deus a sua vida ou entregar a sua vida à perdição? Se sujar mais ou se santificar mais? Justificar-se mais ou mais ainda praticar a prática da injustiça? O que tem escolhido diante do Senhor, porque após a morte vem o juízo. Hebreus 9:27 diz que o homem está ordenado pelo próprio Deus morrer uma única vez, e vindo após a morte, pois o juízo. Após a morte virá o juízo. Se prepare, porque Deus é benigno. Enquanto o homem tem vida, Deus está usando de misericórdia, está livrando da condenação, está dando mais uma chance, está chamando para o arrependimento. Deus está chamando muitas pessoas aqui para o arrependimento. Deus está convidando muitas pessoas aqui para endireitar o altar que está quebrado, o altar que está sujo. O altar que está sujo precisa ser purificado. Deus está chamando muitas pessoas para um dia de reconciliação, porque vai chegar a última hora que vai ser tarde demais. Esta última hora, segundo a Bíblia Sagrada diz, não haverá mais recursos, não haverá mais indústria, não haverá mais ciência, ou seja, não haverá mais o que se possa fazer. Nós não podemos viver a vida inteira no pecado, achando que nós vamos ser como aquele ladrão da cruz, que vai ter aquele último momento de dor, aquele último momento de consciência, e naquele momento vai pedir perdão a Deus, sendo que viveu a vida inteira afastado de Deus, não buscou a Deus, não se importou com a vontade de Deus, e resistiu à vontade de Deus, e agora achando que Deus vai dar mais uma chance, sendo que Deus tem dado ao homem todos os seus dias chances e mais chances, a cada manhã mais uma chance. A Bíblia fala em Lamentações 4 que grandes são as misericórdias, as chances que Deus dá ao homem, e a cada dia se renova, e esta é a causa de não sermos consumidos vivos. Nós não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus, não é por causa da bondade do coração humano. Deus não encontra nada de bom no homem. A única coisa que pode ser encontrada de bom no homem é o Espírito Santo de Deus, quando ele habita dentro do homem, porque se ele não habita dentro do homem, o homem não tem nada de bom. A justiça do homem, ela não passa de um trapo de imundície. Se o homem estiver vazio de Deus, sua justiça não passa de um trapo de imundície. Se o homem não tiver a presença de Deus, as suas obras de caridade são apenas obras vazias que não servem para nada. Se Deus não habitar dentro do homem, em vão vigia a sentinela. Se Deus não vigiar, em vão vigia a sentinela. Nós devemos fazer de tal maneira que Deus possa habitar dentro de nós, a fim de que Deus possa então não ser envergonhado através de nossas ações, mas glorificado através de nossas ações. Não se esqueça que fostes comprados por um alto e bom preço, para glorificar a Deus através do vosso corpo. Por isso Jesus ele diz, fostes comprados por alto e bom preço, glorifiquem pois a Deus através do vosso corpo. Glorifica Jesus através do corpo. Vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Não sabeis que o templo de Deus é o corpo? O vosso corpo é templo de Deus, morada do Espírito Santo de Deus. E aquele que destruir o templo de Deus também será destruído por Deus. 1 Coríntios 3, 16 e 17. O templo de Deus é o corpo. Não destrua o templo de Deus com bebedices, drogas, adultério, fornicações, trocando o Deus verdadeiro pelos ídolos, trocando Jesus pelo Palmeiras, pelo Corinthians, pelo Flamengo, trocando Deus por um ídolo. Até quando, moradores da terra? Até quando vão continuar cegos na idolatria? Até quando na idolatria cegos e dizendo que não? Até quando negando Deus? Até quando resistindo à vontade de Deus? Até quando deixando seu coração ser habitado pelos ídolos e não adorando a Deus?
Por isso Jesus ele fala no livro de Coríntios, capítulo 4, versículo 4, os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem diz que o idólatra reconhece que ele é idólatra? Quem diz que o idólatra reconhece que ele trocou Deus pelo ídolo? O diabo cega o entendimento das pessoas para elas não perceberem. O diabo cega de tal forma o entendimento para que não resplandeça a luz do Evangelho. Assim está escrito em Coríntios 4, versículo 4, os quais o Deus deste século cegou-lhes o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. O diabo não deixa as pessoas resplandecer a luz do Evangelho. O diabo quer que as pessoas vivam em trevas a sua vida inteira no engano. Satanás não quer que as pessoas conheçam a verdade, porque quer que vivam a vida inteira como escravos do pecado e como cegos caminhando em meio à escuridão, porque assim diz a palavra de Deus, que estão como cegos tateando em meio à escuridão. Efésios 5 diz, desperta tu que dormes, porque a luz tudo manifesta, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Se desperte dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Quem desperta o homem do sono do pecado é Jesus Cristo. Quem desperta o homem do sono da incredulidade é Jesus Cristo. Quem faz as pessoas se despertarem para a salvação é Jesus Cristo. Mas nós estamos tocando a trombeta para isso. Nós tocamos a trombeta para justamente as pessoas se despertarem. Por isso Deus falou, tocai a trombeta em Sião, tocai a trombeta, perturbai os moradores da terra, porque o dia do Senhor ele vem. O dia ele vem. Você tem que se preparado. Quantos estão preparados para se encontrar com Deus? O dia vem. Quantos estão se preparando para se encontrar com Deus? E agora quantos estão se preparando para o final de ano? Será que a maioria que está se preparando para o fim de ano, ou a maioria que está se preparando para se encontrar com Deus? Nós sabemos que nós devemos estar preparados para encontrar com Deus. Tudo nessa vida passa, passa os céus, passa a terra, a palavra de Deus não passa, ela permanece para sempre. Por isso Jesus falou, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E de quem você tem feito a vontade? A vontade de Deus ou a vontade da carne? O que é nascido da carne faz a vontade da carne, o que é nascido de Deus faz a vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem é nascido de Deus faz a vontade de Deus. Por isso Jesus falou em Mateus, ou melhor em João 3, João capítulo 3, necessário nascer de novo. Nascer de novo da água do Espírito, para que possa entrar no reino de Deus. O que é nascido de Deus faz a vontade de Deus, o que é nascido da carne faz a vontade da carne. Sabemos que a vontade de Deus é que nenhum homem se perca e pereça, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade por meio do Evangelho. Assim está escrito em 2 Pedro capítulo 3, que a vontade de Deus é que todos conheçam a verdade e sejam salvos. Então essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus para o homem é que ele conheça a verdade, porque a verdade, ela de fato, ela leva o homem em destino à salvação. A verdade faz o homem encontrar a salvação. A verdade faz o homem ser liberto para que ele possa ser salvo. A verdade faz o homem ser livre dos seus pecados, para que de forma ele possa adorar a Deus, ele possa estar preparado para se encontrar com Deus. Prepare-te. Ainda esta noite pode pedir a tua alma. A Bíblia fala no livro de Mateus, loucos, pois ainda nesta noite podem pedir a tua alma. E para quem será que estará preparada a tua alma? E para quem será? Já parou para pensar onde passará a eternidade? Nós temos tempo suficiente para refletir acerca disso. Aonde passaremos a eternidade? Só tem dois destinos para o homem. Aonde você passará a eternidade, se só há dois destinos para o homem: céu ou inferno. Não existe reencarnação. Isso é uma fábula. Não haverá purgatório. Você foi enganado. Leia a Bíblia. Creia na palavra de Deus. Examinai a Escritura, ela testifica de mim, disse Jesus. Examine bem a Escritura, a Bíblia. Você não encontrará nada referente ao purgatório ou à reencarnação dentro da Bíblia, mas você vai encontrar dentro da Bíblia dois destinos para o homem: é céu ou inferno. Desculpa, viu? Dois destinos para o homem: o céu ou o inferno. Assim Jesus diz: entre pela porta estreita, porque estreito, apertado, caminho
Obrigado. Estreito, apertado, o caminho que conduz à vida eterna. Rapaz, obrigado. Amém. 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 Eu fico feliz. Glória a Deus. Que a graça de Deus, a paz de Cristo seja com aqueles que podem receber a paz. Que o Senhor Deus continue abençoando em nome de Jesus. Aqueles que de bom grado a mensagem do Evangelho ouvem, porque o dia do Senhor está próximo, e a Bíblia fala que para o homem é dois destinos, um que leva ao céu, outro que leva ao inferno. Jesus fala, entre pela porta estreita. Cidade de Goiânia entra pela porta estreita. São muitos que estão descendo para o inferno, são muitos que estão pegando o caminho de ladeira abaixo para a condenação, são muitos que estão entrando pelo caminho largo e espaçoso, mas Jesus ele diz que o caminho é estreito, não é fácil o caminho que leva à salvação. Quem diz que o caminho de salvação é o caminho de aceitação, quem diz que o caminho de salvação é mamão com açúcar, não existe diante de Deus como o homem agradar a Deus e agradar os homens. Paulo fala assim, porventura eu sou servo de Deus, eu sou servo dos homens. Então aquela frase velha que as pessoas dizem não é verdadeira. Nem Jesus agradou todo mundo, e Jesus não veio para agradar todo mundo. Jesus veio fazer a vontade do Pai. Jesus não veio agradar todo mundo, Jesus veio fazer a vontade do Pai. Jesus não veio agradar os homens, ele veio fazer aquilo que está escrito na palavra de Deus, buscar salvar o que se havia perdido. Os fariseus não gostavam da mensagem de Jesus. Quem disse que os religiosos gostam da mensagem verdadeira? Os religiosos gostam de bajulação, de oba-oba. Amados irmãos, Jesus fala assim, não vos maravilheis se pelo meu nome sois perseguidos. Não é um servo maior do que o seu Senhor. Se o seu Senhor certamente padeceu, ou seja, Jesus passou por uma aflição na cruz, Jesus foi humilhado, Jesus foi chicoteado, Jesus foi então perfurado, Jesus foi rejeitado, Jesus foi traído. Jesus fala, o servo não é maior do que o Senhor. Se a mim me perseguiram, a vocês também perseguirão. O servo não é maior do que o Senhor. Quem diz que sinal de aprovação de Deus é bajulação, é aceitação? Não, não é sinal. Jesus falou, se vocês sofrem perseguições, se alegrem. Quem persegue de fato a igreja de Jesus são os próprios religiosos, não são ímpios, são os religiosos. E aí eles entram na política e acham que vai defender a bandeira de Cristo. A bandeira de Cristo não é terrena, não é da terra, mas Jesus fala que a nossa pátria é o céu, da onde vem também a nossa salvação. A nossa bandeira vem do céu, da onde vem a nossa salvação. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. E se eu quisesse então, pediria aos meus servos, eles batalhariam por meu favor. Jesus ele disse, o reino não é deste mundo. O reino de Jesus não é deste mundo. Jesus não coloca de fato o santo no meio do profano. Jesus ele separa as coisas. Por isso que está escrito em Tiago capítulo 4 que a verdadeira, ou melhor, capítulo 1 versículo 23, que a verdadeira religião pura e imaculada diante de Deus o Pai é fugir da corrupção do mundo, visitar os órfãos e viúvas em suas tribulações. Para que Deus iria pegar um servo seu e colocar na política? Fala para mim por que Deus ia pegar um servo de Deus e colocar no meio da corrupção, no meio da imundície, sendo que a Bíblia fala, sai do meio deles, ó povo meu, para que não sejam encontrados em seus pecados. Você já viu, de alguma maneira, de alguma forma, o porco sair do chiqueiro e ele continuar limpo? Se o porco for colocado dentro de um palácio, ele transforma o palácio em um chiqueiro. Assim, muitas pessoas, elas estão, porque não foram ainda lavados, remidos, não buscaram ainda remissão dos seus pecados. E são como cão revolvendo o seu próprio vômito, se sujando no seu pecado, se lambuzando. E Jesus diz, quem está sujo, suje-se mais. Quem é santo, santifique-se mais. Quem é justo, justifique-se mais. O que você vai escolher? Se sujar mais ou se santificar mais? Se purificar mais ou se sujar mais? O que você vai escolher? Escolhe hoje. Se vai se sujar mais, vai se purificar mais, se vai se justificar mais, ou vai permanecer ainda mais na injustiça. Faz a tua escolha diante de Deus.
Para o homem são dois caminhos. Um leva ao céu, outro leva ao inferno. Só tem dois caminhos. Adianta conhecer a palavra de Deus e não a praticar. Tiago 1,22 diz: não sejam apenas ouvintes, enganando a si mesmo, mas sejam praticantes toda a palavra de Deus. Não apenas saber recitar versículos, não apenas saber de cor a Bíblia, não apenas ler a Bíblia de capa a capa, não apenas ter uma religião, não apenas frequentar cultos ou missas, não apenas dizer que Deus é o Senhor, mas a Bíblia diz que se vós não arrependerdes, certamente perecerão de igual modo. Busque arrependimento. Busque arrependimento. O que está escrito lá no Salmo? Se o Senhor não edificar, em vão são os edificadores. É verdade. Se o Senhor não edificar, em vão vigia os sentinelas. Se o homem não vigiar, em vão se torna a proteção que busca em Deus. Então, ou seja, se o homem não vigiar, se torna em vão. Deus pode até proteger o homem, mas se o homem não buscar debaixo da proteção de Deus, é em vão. Então, por isso que Jesus fala: vigiai e orai, para que não caia em tentação. Jesus diz: estejam sóbrios e vigilantes até a última hora, porque o diabo é o vosso adversário, anda rugindo e bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Por isso que nós devemos vigiar e orar. Se o Senhor não vigiar, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar, em vão edifica a sentinela. Se Deus não guardar, em vão guarda o homem. Se Deus não é o guarda de Israel, não adianta colocar forças armadas, não adianta andar armado com a pistola na cintura, não adianta ser formado em segurança, não adianta saber dar golpes. A Bíblia fala que não é nem pela nossa força, nem é pela violência, mas é pelo Espírito de Deus. Hoje os crentes, os cristãos de hoje querem andar com a arma na cintura, quer usar a força do próprio braço, quer usar os seus golpes, a força do seu próprio braço. Mas a Bíblia fala que maldito homem, confia no homem, faz da sua carne o teu próprio braço. Maldito homem que faz da carne o seu próprio braço. A força do Senhor deve ser a nossa força. O Senhor deve ser aquele que guarda. A Bíblia fala que o braço do Senhor e deve pelejar em nosso favor. Por isso aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A palavra de Deus é maravilhosa. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. A palavra de Deus, ela diz que nos últimos tempos muitos andariam de forma carnal. 2 Pedro capítulo 3, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias haverão muitos escarnecedores, andarão segundo suas próprias concupiscências. Ou seja, haverão muitas pessoas carnais andando segundo suas próprias vontades, muitos escarnecedores andando segundo seus próprios sentimentos, andando segundo os seus caminhos maus, andando segundo os conselhos do seu coração, andando segundo o conselho dos ímpios. Lá no Salmo capítulo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós devemos seguir os conselhos de Deus e não os conselhos dos ímpios. Os conselhos dos ímpios são maus. O ímpio diz para você que importa o que é ter um coração bom. O ímpio diz para você que o que importa é acreditar em Deus. Mas Jesus, ele diz que se tu crês que há um só Deus, fazes bem, porque os demônios também creem, Deus se estremece. Mas tu, ó homem vão, não sabes que a fé sem obras é morta. Tiago capítulo 1. Se o homem crê em Deus, ele faz bem, porque os demônios também acreditam em Deus, e além de crer em Deus, os demônios se estremecem. Não ande segundo o conselho dos ímpios, mas a Bíblia fala que felizes são os que ouvem e guardam na tábua do seu coração a palavra de Deus. Ouvem e guardam a palavra de Deus. Guardar como? Guardar o quê? Da mesma forma que o salmista declarou: escondi as palavras de Deus nas tábuas do coração, para não pecar contra Deus. Se tem um lugar confiável para guardar a palavra de Deus, é no coração, viu? Não adianta ela aberta no salmo,
colocar em cima de um carro, em cima de uma mesa, em cima de alguma coisa. Ela tem que estar guardada no coração. Se ela não estiver no coração, de nada adianta. Se a palavra não estiver guardada no coração, não adianta conhecer ela de Gênesis e Apocalipse, não adianta recitar os salmos, não adianta recitar belos versículos. Se ela não estiver guardada na tábua do coração, o homem continua como um cão revolvendo o seu próprio vômito, continua praticando as mesmas tolices. Porque a palavra gravada na tábua do coração é como uma placa escrita para você não infringir a lei ou para você saber a direção correta. A palavra de Deus escrita na tábua do coração é para o homem não pecar contra Deus, é para o homem não continuar praticando e transgredindo algo contra a vontade de Deus. Por isso Jesus ele diz: arrependam-se e creiam no Evangelho para que possa alcançar a vida eterna por meio do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O Evangelho está sendo pregado como diz a Bíblia. 1 Coríntios fala, no livro de Coríntios diz assim que o Evangelho deve ser pregado a tempo e fora de tempo. Exorta, repreenda com toda a longanimidade e doutrina. Pregue, instes a tempo, fora de tempo, porque tempos chegarão e que não mais suportarão a sã doutrina, mas darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, tendo a sua própria consciência cauterizada. Não somente pregar em quatro paredes, não só nas sinagogas, não só para aqueles que querem ouvir, não somente para os evangélicos, não só para os católicos, mas a toda criatura. Aleluia. Assim Jesus diz, e de pregar o evangelho a toda criatura. Há algo muito profundo nessa palavra. Deus diz pregar o evangelho a toda criatura. Quem diz que todos são filhos de Deus? Jesus falou que é nascido de Deus, faz a vontade de Deus. E todos quanto foram nascidos de Deus, esses foram feitos filhos de Deus. Todos quanto receberam, esses foram feitos filhos de Deus. Por isso, para poder fazer a vontade de Deus, só nascendo de novo, e para herdar o reino de Deus, só nascendo de novo, para não ser condenado, só se tornando nova criatura, só se tornando uma nova criatura para poder herdar o reino de Deus. O que é nascido da carne faz a vontade da carne, mas o que é nascido do Espírito faz a vontade do Espírito. Não te maravilhes de ter dito então necessário nascer de novo, disse Jesus Cristo ao Nicodemos, um homem estudado, um homem letrado, um homem doutorado. Mas as palavras de Jesus Cristo, elas se tornam loucura para os homens que andam segundo a carne. A Bíblia fala que o homem natural não pode compreender as coisas de Deus, e para ele parece ser loucura, mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas, e ele não é discernido por ninguém. O homem natural, ele vê como loucura a pregação da cruz, a mensagem da cruz, a palavra do Evangelho, mas a Bíblia fala que aprove a Deus salvar o crente pela loucura da pregação do Evangelho, como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, então aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação do Evangelho. E como pregarão se não forem enviados por Deus? E como Deus os enviará? Como não irão se Deus não enviar? Como virão se não tem quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. O ouvir vem pela palavra de Deus. Não é uma fé qualquer. Não é qualquer fé que salva. Não é acreditar em alguma coisa. A Bíblia fala em Atos capítulo 4, 12, que somente em nome de Jesus Cristo nós temos salvação, e nenhum outro nome no céu, na terra. A Bíblia fala em Marcos 16, 15, Marcos 16, quem nele crê não é condenado, mas quem nele não crê já está condenado. Por isso creia no Evangelho. Jesus falou a Nicodemos, ou melhor, Jesus falou na verdade a Tomé: creia em Deus, creia também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus disse: creia em Deus, não sejas incrédulo. Creia em Deus, creia também em Jesus Cristo. Creia em Deus, creia também na pessoa de Cristo. Não é em Deus e nos Exus, não é em Deus os espíritos evoluídos, os demônios, os espíritos enganadores não podem te trazer salvação. Maria não pode trazer vida eterna.
José não pode remir os seus pecados. São Pedro não pode ser salvador e nem mediador. Maria não pode salvar. Por isso Jesus falou: crê em Deus, crê também em mim, porque na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Se não fosse assim, Jesus não teria dito que prepararia moradas. Se acreditar em qualquer coisa salvasse o homem, Jesus não teria preparado moradas. Se acreditar em qualquer coisa salvasse, seria válido acreditar num pedaço de barro, um pedaço de gesso, um pedaço de pau. Acreditar em animais, como acreditam budistas. Acreditar em profetas, como acreditam os islâmicos, como acreditam os religiosos. Mas Jesus Cristo, Ele diz: se vós não arrependerdes, certamente perecerão. Se vós certamente não crerdes em mim, certamente não herdarão o reino de Deus, e sobre ele vem a ira de Deus. A ira de Deus, segundo a ira. Aleluia. Irmãos, acabou a bateria do microfone, irmãos. Acabou cedo a bateria. Eu tava esperando, eu tô testando a caixa de Sony, os limites de microfone, limite de bateria dela. A caixa durou bastante, dura aí umas 6 horas. Agora o microfone eu preguei ontem e acabou agora. E hoje, né? Vou andar com os dois, já veio com 2 microfones. Ou a bateria, que a bateria dele é trocada. Aí eu confiei no microfone e não trouxe os outros microfones que eu tinha, né? Mas amém. Foi pregado aqui bastante a palavra. Deus é bom, até que nos ajudou. Mais tarde, se Deus me der graça, eu vou pregar mais um pouco a palavra. Amém? Em algum lugar dessa cidade. Aqui na Paz, igreja. Já é o movimento de Goiânia, tá muito grande. Muitas almas, mano, muitos peixes. Vamos aqui jogar na rede para ver se pegamos algum peixe. Aí a benção, irmão. Caixinha é muito boa. Ótimo. Na presença de Deus A pressão sonora dela é igual de caixa grande. mas só